O método vai te dizer, olha, primeiro você faz isso, depois você faz isso, e depois você faz isso. Né? De uma forma simples, ágil, né? De uma forma que realmente vai ter um resultado positivo. Então, quando você tem um método que vai desenvolver realmente habilidades, o saber fazer, você fica tranquila, porque você sabe o que você tem que fazer, quando você tem que fazer, como você vai ter que fazer. Então, isso fica ali estabelecido no método, né? E quando eu falo em habilidades, eu lembro que uma vez uma colega falou assim, não era nem uma colega, era uma aluna, ela ainda é aluna, ela falou assim, mas Ana, eu tenho medo de falar o que apareceu no diagnóstico para a empresa e a empresa ficar chateada, ou desagradar a empresa, né? Até eu já fiz algumas lives inspiradas nessa fala, né, dessa minha aluna. Eu falo, olha, desagrade a empresa. Tem horas que a gente tem que desagradar a empresa, para a gente poder honrar o compromisso que nós temos, principalmente ético, técnico e ético, que a gente tem com a nossa empresa cliente. Porque pensa, se a empresa te contrata, por exemplo, para um diagnóstico organizacional, e aí na habilidade, né, você vai fazer o diagnóstico organizacional, como que faz um diagnóstico organizacional, né, o método, ele te dá isso, né, o método PSI, pelo menos, que é o método que eu desenvolvi e que eu uso, né, na formação psicólogas consultoras, ele te dá isso, como fazer um diagnóstico organizacional, tanto em saúde mental no trabalho, quanto em desenvolvimento humano e organizacional. Aí tá, aí chegou o resultado lá do diagnóstico, você fez, seguiu todas as etapas do método, e vai ser o momento da devolutiva para a empresa. Você vai fazer uma devolutiva sobre o que você levantou no diagnóstico organizacional. E tem alguns aspectos que não são muito positivos. E aí você fica com medo de desagradar a empresa. É nesse momento que você precisa se posicionar, né, enquanto profissional, enquanto alguém que está ali para ajudar a empresa, porque quando a empresa percebe que o teu objetivo, a tua intenção é de ajudá-la e não de prejudicá-la, ela vai ter um vínculo com você de confiança e isso vai facilitar muito você falar das coisas difíceis para a empresa. Então, toda empresa, né, que é feita por pessoas, né? E nós também, nós temos a sombra e a luz, né? A gente não é só luz e nem só sombra, né? E isso nos integra, isso que nos dá a nossa inteireza, quando a gente vê o nosso lado, né, de coisas que não são tão legais e também de coisas que são muito legais, né? A empresa também, ela precisa ver esses dois lados dela, né? Tanto a sombra quanto a luz. Por quê? Porque é na sombra que muitas vezes está ali naquela parte do iceberg, né? Se a gente compara a empresa com o iceberg, aquela parte que não é a pontinha do iceberg, mas aquela parte imersa do iceberg, que está ali escondidinha, né? Porque está na sombra, né? Não é a luz, mas está influenciando ali a ponta do iceberg. Está influenciando e fazendo com que a empresa tenha conflitos, às vezes, rotatividade, a tal resistência ao novo diretor que eu falei lá no início dessa live. Então, isso está ali. E a possibilidade de a sua contribuição ser efetiva para a empresa é você falar desses dois aspectos, não é só de um, né? Mas se você tem um vínculo psicoafetivo com a empresa, né, com as pessoas da empresa, que foi construído no desenvolvimento do teu trabalho, você vai ver que isso é muito tranquilo. E principalmente fica tranquilo porque você fez todo o seu trabalho, você chegou às informações que você chegou por meio de um método que tem uma validade científica. Não é o seu achismo, não é você, eu achei que é isso. Não.
você chegou naquela análise e naquele resultado do diagnóstico organizacional porque você utilizou técnicas e metodologias que têm validade científica e que te trouxe essa informação. Pelo menos o método que eu desenvolvi e que eu aplico, e as minhas alunas também aplicam, né, para fazer diagnóstico organizacional, ele faz isso. Né? Então, você chega no resultado com segurança. E aí você vai poder falar para a empresa mesmo de coisas que são muito difíceis, que, né, poderia ser desagradáveis falar. Mas é o teu papel, né? E aí você precisa reconhecer a tua autoridade e lembrar daquilo que o Conselho Federal de Psicologia nos orienta, no sentido de que nós não podemos abrir mão da nossa autoridade técnica, da nossa autonomia técnica, né? De falar para o cliente, olha, está acontecendo isso, a recomendação é essa. Se ele vai fazer ou não, né? A empresa cliente vai fazer ou não, a escolha é dela. Então, quando você desenvolve habilidades, que é a segunda dimensão da competência, que é o saber fazer, você vai superando essa dúvida. Trabalhar com empresas, será que eu vou dar conta?